Hoje eu vou ensinar você a criar esse banner super descolado aí para colocar na sua loja virtual. Vai ser uma aula muito top. Eu vou mostrar duas formas de você colocar esse banner. Uma é você utilizando um aplicativo que não vai exigir nada de código, vai ser muito prático, simples, só que vai ter um custo. Um custo até acessível, mas tem esse custo, porque facilita para você. E mais também vou ensinar na unha como você desenvolver isso com código. Então já vou aproveitar e já vou dizer para você o seguinte: eu vou organizar esse vídeo, tá, com títulos. Você pode ver ali embaixo, vai ter vários títulos ali, você pode clicar e ir avançando. Se você só quer o banner fácil, sem se complicar com código, utiliza na parte ali onde eu já mostro para você como conseguir o aplicativo, como configurar e instalar ele na sua loja. Agora, se você gosta de aprender código, aprender JavaScript, assiste o vídeo inteiro, porque daí eu vou ensinar na prática. Você vai aprender várias lições básicas ali de JavaScript, né, inserindo ali como inserir conteúdo, elemento, e já vou mostrar também o próprio código desse banner, como que você faz para colocar ele aí na sua loja, tá? Então vai ser uma aula muito completa. O vídeo vai ficar um pouco longo, não tem como ser vídeo curto, né? Com tudo isso de conteúdo, é um conteúdo diferenciado, conteúdo que eu só entrego ali no curso pago, mas eu vou trazer aqui pro pessoal do YouTube também, porque várias pessoas aqui me pediram, tá bom? Então eu espero que esse conteúdo ajude você. Vamos lá, vamos para a prática, porque tem muita coisa para aprender. Se você está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui esse canal é onde eu compartilho conhecimento sobre marketing digital, e-commerce e até algumas coisinhas de programação, como na aula hoje também você vai ter. Se você não gosta de programação, não é a sua praia, tá tudo bem, tudo legal. Aqui eu vou ensinar você como colocar esse banner, esse recurso na loja sem precisar programação. Vai envolver um pouquinho de custo, vai economizar tempo e você não vai esquentar a sua cabeça. Agora, se você gosta, beleza, você vai aprender também, tá? É só ir assistindo o vídeo inteiro. Enfim, tá tudo na descrição do vídeo aqui. E se precisar também entrar em contato com a minha equipe, precisar de ajuda, também tá na descrição aí. Vamos lá então? Vamos para a tela do computador, vamos colocar isso na prática. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Eu tô aqui no site onde a gente vai fazer a inserção desses banners, tá? Lembrando que esse site aqui é um site de laboratório, ele é onde é nele que a gente desenvolve vários recursos de teste e as aulas do Clube Nuvem Shopeiros, tá? Então, como eu mencionei no início do vídeo, uma forma de adquirir esses banners aí sem complicação, sem mexer com código, só para você chegar e colocar, é através do aplicativo que a gente está desenvolvendo, está quase terminando, tá? Esse aplicativo vai estar disponível aí, acho que provavelmente, não sei quando você está vendo esse vídeo, já deve estar disponível, mas eu estou gravando esse vídeo, a gente provavelmente semana que vem já vai estar disponível, tá? Então, onde que você vai acessar isso? Onde esse aplicativo vai estar disponível? Para quem é membro do Nuvem Shopeiros. Então, para quem não sabe, o Clube Nuvem Shopeiros aqui é a nossa área de membros, aqui tem curso, videoaulas, aplicativos exclusivos, scripts, descontos e tudo mais. Então, quem está ali dentro já vai ter automaticamente acesso a esse aplicativo, tá? Então, essa é a forma de você ter o aplicativo. Mas, para quem é inscrito aqui no meu canal, tem uma outra alternativa, que é o quê? Você fazer o cadastro da sua loja como parceira nossa. O que é isso? Só para você entender, tá? A gente vai vincular a sua loja ao nosso perfil de parceiro no Nuvem Shop. Não tem custo nenhum para você a mais, tá? Vai ser normal, não vai mudar nada na sua mensalidade. Você também não vai ter acesso a nada na sua loja, é só mesmo que a Nuvem Shop vai entender que eu estou entregando algum benefício para você. Dessa forma, eu vou disponibilizar, além das coisas que já tem lá para as lojas parceiras, né, que algumas videoaulas, códigos personalizados, banners e tudo mais, você vai ter acesso também a esse aplicativo. Não só esse, mas também ao do Stores, que eu gravei no vídeo anterior, tá no meu canal aqui, tá? Então, por 3 meses, tá? Então, eu entrego gratuitamente por 3 meses esse aplicativo para quem é vinculado ao nosso perfil de parceiro. Então, é uma outra alternativa aí, sem custo. Então, essa é a forma prática, fácil e rápida, tá? Agora, vamos lá, vamos aprender JavaScript, vamos aprender código para você fazer aí na unha, sem precisar pagar nada para ninguém, se virando aí por conta própria. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, antes de eu mostrar o código do elemento aqui, do banner, eu vou ensinar para você a base JavaScript, uma base rápida aqui, tá? Vai ser como se fosse um supletivo aqui. A gente vai aprender coisas que aprende em várias aulas, eu vou tentar condensar aqui, porque isso daqui, você sabendo isso, você consegue fazer um monte de coisa no seu site, seja na Nuvem Shop, seja em qualquer outro site que você consiga inserir código JavaScript, tá? Então, você aprendendo isso daqui, abre um leque de oportunidades para você.
Então vamos lá, o que, que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, temos aqui uma constante. O que é uma constante? Aqui, ó, é uma palavra, né, nesse código aqui, que ele vai armazenar dados. Basicamente é isso, vai armazenar dados, um elemento, vai armazenar alguma informação, tá? Então, quando eu uso assim, const, quer dizer que eu vou colocar essa informação aqui dentro e ela não pode ser mais alterada. Se eu usar aqui o modificador inicial aqui de var, é a mesma coisa, eu estou declarando, vai ter o mesmo efeito, só que eu posso mudar o valor dela no decorrer do código, tá? Dessa forma, é uma forma mais segura de ter certeza que isso aqui não vai ser alterado, tá? Então, começa dessa forma. Então, aqui eu coloquei aqui, ó, elemento, referência, exemplo. Por quê? Aqui eu vou usar uma função onde eu vou buscar no meu documento, no meu site, um elemento de referência. Imagina como se você estivesse buscando um endereço. Você usa a referência, do lado do bar tal, do lado da igreja tal. Então é a mesma coisa aqui no código. Então eu estou falando pro sistema aqui, que é o seguinte, ó, primeiro eu vou usar como referência um elemento que daí agora eu vou pôr o endereço dele, tá? Isso aqui é a função que eu utilizo para selecionar esse elemento, document carry selector. O meu inglês é um desastre, não ligam para isso, tá? O importante é que vocês entendam o que se trata. E aqui dentro eu coloco alguns que a gente chama de seletores. E agora eu vou falar para você 3 tipos de seletores bem fáceis e que vai contemplar praticamente 90% da sua necessidade, tá? Um seletor é o de classe, que é esse aqui, ó. Ele começa com um ponto e daí você vai colocar aqui o nome da classe, por exemplo, minha classe, tá? Como que eu sei isso, Jackson? Vamos olhar lá no código para você entender, tá? Eu vou abrir aqui o código do site, vamos lá. Ó, eu quero saber, por exemplo, eu quero exatamente isso daqui, tá? Eu quero usar como referência esses banners porque eu vou inserir embaixo deles. Então eu vou clicar aqui em botão direito, inspecionar, para eu ver como está esse código, tá? Ele abriu aqui na minha outra tela, deixa eu trazer para cá. Então, ó, conforme eu vou colocando o mouse aqui, ó, ele vai pré-selecionando o elemento. Então eu quero esse daqui, ó, tá? Como referência. Por quê? O elemento que eu vou criar, eu vou inserir embaixo dele. Então, qual que é a classe dele? Tá aqui, ó. Section Banners Home, tá? Então, se eu quiser usar ele, eu pego aqui Sections Banners Home, beleza, tá? E coloco lá como referência. Só que como é uma classe, toda classe, para eu colocar como referência, eu coloco um ponto no início. Então, isso já é regra. Se está começando com ponto, quer dizer que vai ser uma classe. Qual que é o outro tipo de elemento? É um ID, tá? Então, o ID ele começa sempre com hashtag. Então, hashtag ID. Deixa eu ver se eu tenho algum elemento aqui que tem ID. Vamos ver se a gente tem. A Nuvem Shop aqui não utiliza muito ID nos elementos dela. Não, aqui não estou encontrando nenhum elemento com ID, tá? Mas a gente vai até criar um elemento ali com ID depois, vai ficar para você entender. Mas praticamente o que ele tem? Ó, se eu fosse criar aqui, ó, ele é assim, ó. É um identificador daquele elemento. Ele é único, tá? Então aqui qualquer coisa, tá? Então seria isso. Esse aqui seria o ID desse elemento. Daí eu automaticamente colocaria esse daqui e traria para cá, ó, né, com aquilo que eu coloquei lá. E pronto. Aquele elemento seria selecionado aqui. Calma que a gente vai avançar. Por que nós estamos selecionando esse elemento? Tá? Só para você entender como que eu pego um elemento lá dentro da página. Beleza? Qual que nós vamos pegar de fato para a nossa aula? Nós vamos usar aqui, eu vou usar como referência esse daqui, que é agora um outro tipo de seletor. Olha só, esse elemento aqui, que é o banner rotativo, o slider, pode ver que ele não tem uma classe. Ele tem aqui um atributo chamado DataStore. Então, essa é uma outra forma de você selecionar elemento, quando você tem um atributo qualquer. Então, eu vou pegar aqui, ó, seleciono todo o atributo DataStore, copio. Quando não tenho, né, ID e não tenho classe, sempre priorize ID, depois classe, depois vai para essa terceira opção, tá? Por quê? Questão de otimização. Como eu não tenho lá classe nem ID, então agora eu vou usar um atributo. Atributos, o segredo é o seguinte, eu coloco ali as aspas, coloco os colchetes e dentro do colchete eu colo o atributo completo, do jeito que está aqui. Pronto. Agora eu tenho como elemento aquilo lá porque ele vai buscar aquele elemento específico. Se eu tiver mais que um elemento
com o mesmo atributo, ele vai acabar selecionando mais de um elemento. Então tem que cuidar com isso. Daí como é que eu faço para pegar só o primeiro, o segundo ou o terceiro elemento do atributo? Daí eu uso isso daqui, ó. Colchete, se eu quero o primeiro, 0. Se eu quero o segundo elemento, 1 e assim por diante, tá? Eles se tornam um que a gente chama de array, um conjunto de elementos. Tá muito confuso? Calma, respira. Depois você dá pausa, volta aqui até aqui para a gente entender. Então, agora nós aprendemos o que é elemento, como selecionar um elemento dentro do documento. Vamos lá, vamos avançando aqui. Segunda parte. Agora eu vou aprender a criar um elemento, tá? Então, a criação virtual de um elemento. Ele ainda não vai ser inserido no documento, vai ser criado. Então, mesma coisa, eu crio aqui uma constante, tá? Esse constante aqui, para ficar didático, coloquei meu novo elemento. Então, eu uso essa função chamada document_create_element, e aqui eu coloco que tipo de elemento vai ser criado, tá? Pode ser um P de parágrafo, pode ser um A de link, pode ser uma section, que é como se fosse tipo uma div, só que uma seção inteira da página, né? Aqui eu vou usar como exemplo uma div mesmo, que é o elemento mais comum, geral, usado, tá? Então, beleza. Criei o elemento virtualmente. Agora, eu posso adicionar uma classe nesse elemento. Para isso, ó, como esse elemento já está criado agora aqui, ó, eu vou pegar ele, essa variável, e agora eu vou usar a class list, essa função, class list add, tá? E eu vou colocar o nome da classe que eu quero colocar lá. Pronto, ele vai inserir essa classe. Tá? Basicamente o que ele está fazendo aqui, ó, é criando um HTML assim, ó, div, que aqui eu estou dentro do JavaScript, né? Vai dar ruim, deixa eu pegar fora aqui, ó, só para você ver. Eu estou criando isso aqui, ó, virtualmente, né? Div class, qual foi o nome da classe que eu coloquei ali? Meu elemento maravilhoso. Ó, então, aqui, meu elemento maravilhoso. Basicamente, o que eu acabei de fazer ali em JavaScript foi isso, tá? Porque aqui vai ter uma div, daí vai conteúdo aqui dentro e tudo mais. Vamos lá, vamos avançando, tá? Criei o elemento. Beleza, agora eu posso setar um atributo para esse elemento, que é aquele, igual nós temos o atributo dataStore aqui para aquele slider, eu posso criar também, seja qualquer tipo de atributo. Eu vou colocar aqui o atributo ID, que é um identificador, meu elemento lindo. Beleza, coloquei. E agora, por fim, eu posso inserir alguma coisa dentro desse elemento, se for um elemento que vai conteúdo dentro dele, tá? Então tem elementos, por exemplo, se fosse um botão, né, que é um button, né, seria esse aqui. Daí já não dá, porque o button ele não tem conteúdo dentro, ele tem atributos que vai formatando ele, tá? Mas a div sim, a div você coloca conteúdo dentro dela. E para colocar conteúdo, eu vou pegar aqui essa constante, que é esse elemento, e vou usar aqui, ó, a propriedade innerHTML, tá? E aqui eu vou colocar igual, e aqui vem o pulo do gato, tá? Não é todo mundo que sabe disso, mas você pode encapsular essa string, ou seja, esse conteúdo dela, usando esse identificador aqui, ó. O que é isso aqui? É um crase, tá? Não é aspa simples, não é aspa dupla, é crase. Então, eu coloco um crase aqui, daí eu posso quebrar a linha, construir todo o meu código HTML aqui dentro, coloco uma outra crase e fecho aí com ponto e vírgula só para identificar que é o final dessa minha string, desse meu conteúdo, tá bom? Então, qual que é outras formas de criar string? Seria, por exemplo, vou tirar isso aqui para baixo, seria, por exemplo, assim, ó, com aspas simples. Também poderia fazer isso, se eu quisesse. Só que, nesse caso, eu não posso quebrar a linha para ficar com um código mais organizado aqui, tá? Eu tenho que fazer tudo num código só. Dá na mesma, o resultado final seria mesmo, tá? Se eu fizesse isso, ó. Se eu fizesse isso daqui, tudo numa linha só, tá? Lá o resultado final é o mesmo, tá? Por que que eu prefiro a crase nesse caso? Se for um código HTML grande, fica mais fácil de eu ir organizando ele em quebras de linha, tudo para visualizar melhor, tá? Então por isso que eu opto por crase, né? Que é um delimitador que a gente chama de template JavaScript. Então eu vou falando algumas palavrinhas aqui para você já ir se familiarizando, aprendendo elas, para de repente em outro momento, quando você vê algum vídeo tutorial que utilizar mais os jargões e termos técnicos da linguagem, você já saber do que se trata, tá bom? Então vamos lá. Estão gostando dessa aula? Estão gostando? Não esquece de deixar o curtir aí, tá? Eu sei que é muito conteúdo, é denso, mas esse aqui é para quem realmente quer
se aprofundar em código, tá? Beleza, então olha só, nós já criamos aqui o elemento, já definimos classe, atributo para ele, tá? Agora o que falta fazer? Inserir ele dentro do meu documento, né? Dentro da minha página. Por isso que nós tínhamos o elemento de referência, que nós pegamos lá no começo. Por quê? Se eu quero inserir em algum lugar. E a linguagem, né, o sistema, ele precisa entender em que lugar que eu vou inserir. Eu preciso ter um endereço, uma referência. Então é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então vamos lá. Pego o meu elemento de referência, que é aqui, ó, essa constante, né? Tá, beleza. Selecionei o elemento de referência. Agora eu vou usar a função insertBefore. Essa função, ela insere dentro desse elemento que eu estou referenciando aqui, ela insere um conteúdo, um outro elemento, seja lá o que for que eu criei aqui, tá? Então, só que qual que é o problema? Eu não quero inserir dentro, porque o meu elemento de referência é o slider. Eu não quero inserir dentro do slider. Eu quero inserir abaixo do slider. Então, por isso, eu vou usar aqui um outro parâmetro, que é o parent node. O que ele faz? Ele pega o elemento de referência, quando eu jogo parent node, ele vai um nível acima desse elemento, tá? E daí eu coloco insert before, tá? Coloco o meu conteúdo, que é o elemento novo, e como segundo parâmetro aqui, eu uso o próprio elemento de referência. Então, o que eu estou falando é o seguinte, ó, tá vendo esse elemento de referência que é o slider? Então, sobe um nível acima, tá? Para você colocar o conteúdo aí dentro, embaixo do próprio slider. Praticamente é isso que eu estou falando para a linguagem aqui, entendeu? Então, olha só, resumindo, elemento de referência, parent node, insert before, o meu conteúdo, que é o meu elemento que eu criei, tá? E passo como segundo parâmetro o elemento de referência. O que é esse next sibling aqui? Se é assim que pronuncia, não sei, mas o que é essa palavrinha? Isso aqui é o seguinte, porque eu quero inserir depois do slider e não antes. E aqui ele insere antes. Se eu não colocar isso daqui, deixar só assim, ele vai inserir acima do meu slider. E eu quero que ele insere embaixo, tá? Então, vamos lá. Eu vou manter ele aqui. Opa, faltou o pontinho aqui. Ponto. Beleza. Então, aqui eu criei meu conteúdo, né? Um título H1, um header, né? H1, escrito Olá, mundo JavaScript. Prontinho, meu código está funcionando. Vamos testar ele. Lá na Nuvem Shop, a gente insere isso, todos os códigos JavaScript aí que quer na página, que apareça no site. A gente vai em configurações, códigos externos para a loja, né? E insere ele aqui. Se quiser alguma coisa para o checkout, é na parte do checkout, tá? Daí isso aqui vai passar por aprovação da Nuvem Shop. Eu vou inserir, vamos ver se funcionou, se eu não errei alguma coisa aqui nessa mexeção do código. Vou salvar. E vamos agora testar. Então, vou até fechar aqui, por enquanto. E olha só, tá aqui o nosso título. Deu certinho. Olá, meu mundo JavaScript. Daí você está me perguntando, mas Jacques, não era para ficar embaixo do slider? Sim, era. E ele ficaria embaixo do slider. Acontece que esse daqui, ó, é um aplicativo que ele usa o mesmo recurso e a referência está a mesma. Então, como esse aplicativo carregou depois do código que nós inserimos dentro da loja, então ele ficou embaixo, daí o aplicativo veio, usou a mesma referência e colocou embaixo do banner. Então empurrou ele para baixo aqui, tá bom? Então, essa é a questão. Se a gente quisesse fazer isso, deveria que alterar a ordem de carregamento ou usar uma outra referência para o aplicativo, beleza? Mas funcionou certinho. Então, aí, com esse princípio, agora a gente vai lá para o código do banner, porque no código do banner é exatamente isso que a gente faz. A única coisa que muda é o código HTML, ou seja, esse conteúdo que vai aqui dentro do seu novo elemento, tá? Daí esse código eu já vou entregar prontinho para você, mas eu já vou mostrar aqui algumas bases, mais algumas informações que vai ser útil para você aí que gosta de mexer com código, gosta de desenvolver loja na Nuvem Shop. Vamos lá, agora estamos com o código do banner, tá? Essa primeira parte aqui eu não vou falar nesse vídeo porque aqui é CSS. Basicamente, isso aqui é para formatar o banner e para dar aquele efeitinho dele crescer e colocar a sombra, tá? Mas isso aqui fica para um outro momento, uma outra aula. Tem vídeos meus também falando de CSS aqui. Você pode depois também explorar isso. Então, isso aqui ignora. Vamos para o que é mais importante, que é o banner, o conteúdo em si. Então, olha só, mesma coisa, tá vendo? Só que aqui eu já coloquei a constante com o nome bannersgrad, que aqui era o nosso daqui, ó, de conteúdo aqui, ó. Aliás, esse daqui, ó.
meu conteúdo. Eu estou criando isso dentro de uma variável, de uma constante aqui. O que vai nesse HTML? Ele vai uma div principal, container, uma div dentro desse container. Esse container é o quadro geral, tá? Dentro desse quadro geral, vai uma div chamada row, que é linha. Isso aqui é padrão na formatação do... Na verdade, nas formatações de CSS de quase todos os sites que usa grid, que usa grade ali para organizar o layout, tá? A Nuvem Shop usa essa nomenclatura também. Dentro de linha, a gente tem, então, as colunas. E aqui tem umas classes para você entender um pouquinho mais. É aqui que vai dividir quantas colunas a gente vai ter por linha no banner, tá? Por que col 6? Imagina que virtualmente há 12 colunas. Se eu coloco col 6, quer dizer que ele vai ocupar a metade do espaço, tá? Se eu coloco col 1, ele vai ocupar 1/12 do espaço, entendeu? Tá? Então, por isso que, ó, col SM, que é small, tá? A abreviação de small. Então, tanto para tablet quanto para smartphone, para mobile, ele vai ficar a metade, cada banner vai ficar na metade, cada coluninha, tá? Então, quer dizer que vai exibir quantos por linha? 2 banners por linha, tá? Já quando for de médio para cima, ou seja, de tablets, desktop, eu coloquei aqui que ele vai ocupar 3 espaços dessa coluna de 12. Ou seja, ele vai ocupar 1/4 do espaço, tá? Então, vai exibir 4 banners por linha, beleza? Você pode mudar isso como você quiser, alterando os números aqui. Sempre cuidando para que tem que fechar sempre 12 colunas, tá? Pela quantidade de banners. Então, resumindo, temos a coluna aqui. Dentro aqui eu tenho uma div que é do próprio banner. Temos aqui o elemento A, que é de link, que é para esse banner ficar clicável, tá? E aqui nesse elemento A, nesse parâmetro, atributo aqui, href, é aqui que vai o link que você vai colocar do seu banner. Então aqui nós temos o primeiro banner. Então vamos supor que esse banner aqui seja, sei lá, de alicates. Então eu colocaria aqui barra alicates, tá? Quando eu começo com barra, ele vai entender que é aquele endereço dentro do site, domínio onde está inserido ali esse código, esse elemento, tá? Então ele vai usar o seu domínio e vai já colocar barra alicates, tá? Você não precisa colocar o domínio inteiro. Isso chama-se domínio relativo, tá? Link relativo, tá? Então, beleza. Eu deixei já aqui hashtag em todos eles, apenas para ficar o link morto aqui, só para exemplo, tá? E, então, o que você vai ter que mexer no seu banner? Primeira coisa, o link, que é nesse href do elemento A, e a outra coisa é a URL da sua imagem, tá? Como que você faz para carregar a imagem? Eu já mostrei em outros vídeos aqui, eu vou mostrar aqui bem rapidinho a estratégia que eu utilizo, tá? Então eu faço o seguinte, deixa eu abrir aqui, ó, eu venho aqui em minha Nuvem Shop, páginas, e aqui dentro de páginas eu crio uma página só para subir imagens que eu vou utilizar em códigos aqui dentro da Nuvem Shop, tá? Ó, então eu venho aqui, eu já subi as imagens todas que eu vou utilizar ali, tá? Mas eu vou subir uma aqui só para você ver como é que eu faço. Então, coloco o cursor aqui, clico aqui no ícone, enviar imagem, seleciono o arquivo que eu quero adicionar, digamos que fosse esse daqui. Vou até usar os banners mesmo aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, tá? Clico aqui em abrir e clico em enviar para o servidor. Aqui, ó, eu vou copiar essa URL da imagem, tá? Ctrl C, porque esse aqui que é o importante para mim lá. E aqui eu coloco uma altura bem pequenininha, para ele ficar uma miniaturinha ali, só para poder eu saber de qual imagem que se trata, tá? Clico OK. Eu dou um Enter aqui, colo a URL aqui embaixo, só para quando eu precisar novamente, não precisar subir, vem aqui, só copio e colo de novo a URL, tá? Lembrando que essa URL, ela vem sem um protocolo, ela vem só a barra, só barra aqui, tá? Mas quando você colocar lá, é bom colocar com protocolo, porque não é todos os navegadores que colocam o protocolo automaticamente, tá? Já vou explicar isso na prática. Então, essa aqui é a URL. E é o que você vai fazer lá. Então, você pegou, subiu todas as suas imagens ali, pega a URL da imagem e você vem aqui, ó, img src, e esse src, que é a abreviação de source, né? Fonte, é a URL da imagem que você vai colocar, tá? Aí você cola aqui. Então, quando você colar, não vai ter esse HTTPS dois pontos. Então, você adiciona esse HTTPS dois pontos aqui antes, tá? Porque ele pode até funcionar sem. Só que alguns navegadores mais antigos, ele acaba dando erro. Acaba não carregando corretamente, tá?
Então sempre coloca HTTPS dois pontos aí. E você vai fazer isso para todos os banners. Então aqui tem acho que 8 banners. Então, ó, quero colocar mais um banner. Copia essa parte a partir da coluna, tá? Então, pode deixar a row ali. Copia só da coluna até a outra coluna. E agora, adiciona, cola aqui, muda o link e muda o endereço da imagem, tá? E assim você vai fazendo, vai adicionando os banners que você quiser adicionar. Então aqui já está prontinho com os banners que eu quero, já coloquei, adicionei eles todos. Então tudo isso eu armazenei nessa constante, tá? Que é o conteúdo do elemento. E o resto é aquilo que eu já expliquei lá no outro código. O elemento de referência eu peguei aqui, no caso aqui eu peguei os banners de baixo ali, que é os banners de categoria, tá? Aqui é ele criando o elemento, a section, tudo aquilo que eu expliquei lá, tá? E por fim, lembra aquela parte do conteúdo que estava aqui, ó, que a gente fez diretamente aqui, né? Ó, novo elemento, inner.html, eu coloquei aqui. Aí a única coisa que eu mudei foi que eu coloquei esse conteúdo numa variável, numa constante lá em cima, e aqui eu só coloquei, ó, inner.html, só puxei aqui aquela constante. É a mesma coisa que eu tivesse pego lá e colocado direto aqui. Eu fiz assim só para ficar mais organizado o código, entendeu? E o resto é a mesma coisa, elemento referência, tudo a mesma coisa. Só mudei o nome das variáveis aqui, das constantes, tá? E vamos ver, fez isso, vamos copiar esse código aqui e se eu não errei nada, ele deve funcionar. Vamos testar lá. Venho aqui em códigos externos. Eu vou até deixar o outro código que a gente já tinha colocado ali de exemplo. Vou adicionar mais esse. E vamos ver se vai funcionar. Vamos salvar. Pronto. Vou atualizar aqui. Eu usei como referência esse elemento, tá? Dos banners aqui. Então, ele tem que carregar abaixo desses banners. E certinho, ó. Como eu usei esse elemento aqui, lembra dessa classe aqui de banners home? Olha aqui. Tá aqui os nossos banners Netflix. Ó, tá vendo? Bacana, né? E você percebe que isso aqui abre o leque para você de um monte de oportunidades. Basta você aprender um pouquinho de HTML, ou até mesmo copiar alguns trechos de HTML, ou algum elemento HTML de algum outro site que você gostou, adaptar e inserir dentro ali. Pronto, isso vai ser inserido aí na sua página. Agora, só para finalizar, a gente tem que fazer um ajuste. Por quê? Porque a gente quer que isso aqui apareça apenas na página principal, e se a gente for acessar uma página interna, ele pode dar erro e tentar carregar código e elementos que não existem dentro da página, tá? Então, para evitar esse erro, a gente vai fazer um ajuste que é colocar uma condição ali. Então, vamos lá, nesse código, tá? Eu vou fazer aqui no código para ficar mais fácil. Então, eu quero que tudo isso daqui aconteça somente se eu estiver na página principal. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Aqui no início de todo o código, eu vou colocar assim, ó, if, e aqui eu vou usar uma variável chamada ls, que já tem na Nuvem Shop. Isso aqui é só para Nuvem Shop, tá, gente? Quem usa Nuvem Shop. Então, ó, ls.template. E aqui eu vou usar igual, duas vezes, aspas simples, duas aspas simples, e no meio dessas duas aspas simples eu vou colocar aqui home, tá? Vou abrir aqui a chave e vou fechar essa chave lá no final de tudo o código. Dentro do script, claro, porque aqui eu coloquei que é um JavaScript, tá? Quando eu coloco essa tag script é porque ele interpreta isso aqui como JavaScript. Então, olha só, o que eu fiz aqui, só para você entender. Existe uma variável dentro da Nuvem Shop que, conforme a página que você está, ela já define que tipo de página é aquela. E uma delas, padrões, é essa ls template, igual home. Quando você está na página principal, essa variável fica chamada home. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele é o seguinte, ó. Se a página em questão for home, executa esse código. Senão, não vai fazer nada. Entendeu? Então, fazendo dessa forma aqui, eu evito que esse código seja executado quando a pessoa estiver numa página de categoria, numa página de outra coisa lá qualquer. Qual que é o problema dele executar lá? O problema é que, como eu coloquei como referência aqui, ó, eu coloquei elemento de referência, essa seção. E nas outras páginas não vai ter isso daqui, né? E ele vai dar erro. Daí vai bugar todo o código, entendeu? Então tem que cuidar com isso.
Então, que daí ele só vai realmente buscar se tiver certeza que existe esse código lá dentro, esse elemento lá dentro, tá bom? Feito isso, tá ok, seu código está prontinho. Eu vou deixar disponível esse código aqui para você que é vinculado ao meu perfil de parceiro. Vou deixar o código prontinho aqui, tá? Disponível. O link está aqui embaixo. Você vai lá, vincula a sua loja e consegue baixar esse código aí para utilizar. Ufa, terminamos, né? Bom, espero que você tenha gostado. É um conteúdo realmente bem massivo, né? Bem denso, mas eu acredito que possa ajudar aí algumas pessoas que gostariam de aprender um pouquinho mais de JavaScript ou até aqueles que querem ter um recurso legal aí na sua loja com banners, tá? Se você gostou, já deixa esse like aí ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas. Se inscreve no canal para você estar recebendo notificação quando eu postar um conteúdo novo aqui. E eu vejo você então no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.